partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Elisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, hoje quinta-feira, estamos quase no final de semana, né? Mas estamos aqui para empreender, para falar sobre educação especialmente hoje. Mas a gente quer convidar para você que está em casa para nos acompanhar, para estar conosco através do Facebook, através das nossas plataformas digitais, em todas elas, né? Que a gente está presente, começando agora pelo Facebook da Rádio Imembui, e depois nas demais plataformas. E também no nosso YouTube. Se inscreva lá no nosso YouTube, lembre-se e nos mande o print, né? Para você receber os nossos conteúdos, que você recebe uma entrevista aqui no Empreender com Sucesso. E também participe conosco aqui, mandando seu recado, sua mensagem. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E você que não é aqui de Santa Maria, também participa, vem com a gente, compartilha, manda sugestão de pauta, que a gente fica muito feliz. Nós estamos iniciando essa edição para Teens. Pensou tinta? Pensou com Teens, na Ângelo Bolson, pertinho da rotatória do Gaúcho, e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 785. Confira as promoções e a qualidade em resistência e acabamento. Construtora Jobim, Cristo Rei e Centenário Residência School, os melhores investimentos imobiliários. Decora Casa e Afeto, detalhes com afeto, carinho e toda a energia de bons fluidos para sua casa ser acolhedora e feliz. Também em Camobi, né, nós temos a Decora, na Heitor da Graça Fernandes, e o telefone é 331 17789. Lembrando que lá também tem a Redmac Camobi e também tem a Guadalupe. Universidade Católica Franciscana, para um novo tempo num mundo de trabalho. Ângelos Oeste, pioneira em planos de assistência funerária e familiar. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Agrocomercial Canabarro, na Borges de Medeiros 365, tem sempre promoções imbatíveis. Um abraço para Fernanda Pendeza, nossa parceira aqui do Empreender. Também Colégio Fátima, Educação e Humanização. Purifique Santa Maria, o melhor da água purificada é mais energia com Purifique. Consulte a equipe da minha amiga Lia Noal no 3026 48 25, em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195. Brita Pinhal, em setembro, 50 anos, soluções em obras de infraestrutura de pequeno a grande porte. Cislimpa Sistemas de Limpeza, um site inteirinho com marcas e produtos garantidos em qualidade. Nossas raízes, todas as quintas-feiras, ideias, debates, conteúdos novos, instigantes, para você poder participar, sempre com a participação da engenheira Luciana Paola Camilotti, Carlos Flávio Barbosa, nosso CF, médico veterinário, e Rodrigo Silva Jardim, sociólogo aqui do nosso Empreender. E Saúde Protege. Ontem nós tivemos aí o Saúde Protege, a medicina do trabalho por completo. Patronato Shopping, o melhor em um só lugar. Estação Camobi Multistore, a sua parada, e a Cucaria. E falando em Patronato Shopping, eu quero mandar um abraço muito especial para Jaciane Bresciani, uma das sócias diretoras da Patronato Shopping,
que esteve ontem à noite no Empreender, foi um sucesso, um baita programa, e ela trouxe aqui muitas temáticas da decoração para a sua casa na Páscoa. Então, vá lá conhecer, tem muita coisa bacana na Patronato Shopping. Abraço e ir para, então, uma das diretoras, a Jaciane Bresciani. E nós estamos já iniciando, então, a nossa pauta de hoje. Aliás, temos 2 colegas um pouquinho atrasados, né? Mas sempre tem uma tolerância, como tinha na escola, né? Porque hoje nós vamos falar em aula. Quando a gente ia para a escola, muitas vezes a gente chegava atrasado, mas tinha uma tolerância para a gente chegar. E o nosso tema de hoje é ensino brasileiro, realidade e expectativas. Mas, como o criador desta pauta está aqui, eu estou bem acompanhada aqui, quero dar o boa noite, as boas-vindas para ele, o nosso CF aqui, Carlos Flávio Barbosa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, André. O Thales. O Thales, né? Isso aqui é um festival de pessoas que são controladores da mesa de som, né? Toda vez é uma novidade, né? É uma novidade, perfeito. Né? E a você que nos assiste, que nos vê, que compartilha conosco e muitas vezes traz muita contribuição, muitas contribuições. É um prazer estar aqui, Lisete, mais uma vez, para nós conversarmos sobre alguns temas, né, que são de interesse nosso e geral. Perfeito. E hoje, especialmente da educação. E hoje à tarde, está na hora, estava reproduzindo muitas coisas aí sobre educação. Mas, Carlos Flávio, a gente sabe que nós temos aí, chegamos num consenso nos temas, mas esse tema foi uma sugestão tua. O que te levou a pensar? A gente sabe da importância, mas assim, para ti, para compartilhar com os nossos ouvintes, trazer esse tema tão importante. Talvez um pouquinho a questão um pouco atrasada, mas, por exemplo, essa motivação que houve de ver essa festa agora na Gari, né, dos bichos, essa recepção toda, aí nós lembramos, e até conversando com o Rodrigo, olha, poderia ser um tema, né? Claro, quando está se falando isso, não está se falando apenas em nível superior, mas claro, o ensino como um todo. Sim, mas, sim. digamos, ali foi como deu muita ênfase, né? E eu queria dizer também que eu acredito, eu não vi os números, se o André tem, você tem, Lisete, como tem sido a repercussão, porque usar aquele espaço me parece muito mais adequado, correto, saem de um espaço extremamente nebuloso, conflitoso, que era ali na Praça Saturnino de Brito, e tu vai para a Gare da Estação, aquela Gare lá que tem um espaço fantástico, uma pena ainda que está em ruínas, né? Aquela estrutura que nós já falamos muitas vezes. Na hora nós temos que trazer algumas pessoas aqui que trabalham muito em cima da questão da recuperação histórica, estética, arquitetônica de Santa Maria, mas a vinda desse tema, então, digamos, vendo esse início de ano letivo, claro que as escolas, né, de primeiro e de segundo graus, ou de ensino fundamental, ensino médio, porque nós já passamos por tantas fases, né? Nossa, inclusive agora tem um novo ensino médio, e hoje uma das polêmicas, não te interrompendo, mas complementando, na URGS está tendo uma manifestação aí de estudiosos questionando esse novo ensino médio. E hoje estava uma polêmica, porque estudiosos estão questionando se deve ou não continuar esse novo ensino médio. Gente, vamos ouvir... pessoal, caso Bernardo, está saindo a sentença, né? Vamos acompanhar. Página 13 a 17. Destaco ainda que o réu, em vez de proteger a vítima, seu filho, o qual estava sob seus cuidados, obrigava-o a pedir desculpas à madrasta, se mostrando conivente com as ameaças de morte proferidas por ela em face de Bernardo. Essa conduta do réu é incompatível com a figura paterna, merecendo maior reprovação, na medida em que deveria ter dado maior proteção e atenção ao filho, sobretudo após o suicídio da mãe, o que não fez. Há também de se considerar que, além de pai, o acusado trabalhava na área de saúde, onde impera com mais vigor o princípio da proteção ao direito à vida. Assim, tenho que a reprovabilidade dessas condutas é exigida, sendo a culpabilidade do réu mais acentuada, o que justifica um aumento de pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. B. Com relação aos antecedentes, verifico que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes do evento 3, processo judicial 202, página 20 e 22.
A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Andrigo Rebelato, Luiz Omar, Marlise Cecília Renz e Rosângela Andréia Pinheiro, em plenário, justificando uma redução da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo o desaparecimento e morte de seu filho Bernardo, no dia 4/4 de 2014, foi trabalhar normalmente no dia 7/4 de 2014, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relatos dos médicos, colegas do acusado. Ademais, no dia dos fatos, o réu, a companheira e corré Graciele, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional, demonstrado pelos réus, constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Os motivos do crime são objetos das qualificadoras, de modo que não podem ser valorados nessa fase. As circunstâncias desbordaram do ordinário. De acordo com as provas coligidas, o crime foi premeditado, na medida em que a corré Graciele, com total ciência e apoio moral e material do acusado Leandro, no dia 2/4 de 2014, deslocou-se até a cidade de Frederico Westphalen, onde adquiriu os equipamentos necessários para a abertura da cova e da soda cáustica jogada sobre o cadáver da vítima, bem como o medicamento utilizado para causar a morte de Bernardo. Outro sim, a vítima possuía apenas 11 anos de idade na data do fato. Certidão de nascimento de evento 3, processo judicial 35, página 40. Circunstância que se mostra reprovável, não só pela juventude da vítima, o que será valorado na terceira fase, considerando a causa de especial aumento previsto no artigo 121, parágrafo 2º, segunda parte do Código Penal, mas também pela covardia que a ação representa, especialmente diante do dever jurídico de amparo e proteção à criança assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 227. O fato do réu ter matado uma criança, seu próprio filho, nas circunstâncias descritas acima, denota um descontrole emocional e uma perversidade extraordinária, razão pela qual aumenta a reprimenda em 1 ano e 6 meses de reclusão. As consequências do delito são as normais ao tipo. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado nas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 15 anos de reclusão. Segunda fase da dosimetria, agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, considerando que os jurados reconheceram a existência de 4 qualificadoras, utilizo-as com exceção da primeira, motivo torpe, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal, usada para qualificar o homicídio, para agravar a pena, sendo elas ter o acusado cometido o crime por motivo fútil, artigo 61, inciso 1A do Código Penal, com emprego de veneno, artigo 61, inciso 1D do Código Penal, e mediante dissimulação, artigo 61, inciso 2C do Código Penal, razão pela qual aumento a pena provisória em 2 anos para cada agravante. Presente também a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2e do Código Penal, considerando que o crime foi cometido contra descendente, conforme certidão de nascimento da vítima, Bernardo, no evento 3, processo judicial 35, página 40, e pelo que aumenta a pena provisória em 2 anos. Assim, torna a pena intermediária em 23 anos de reclusão. Terceira fase da dosimetria. Causa de especial aumento ou diminuição da pena. Na terceira fase, os jurados reconheceram a causa de especial aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal,
tendo em vista que o crime foi praticado contra a vítima menor de 14 anos, considerando que Bernardo possuía, na época dos fatos, 11 anos, pelo que aumenta a pena provisória em 1/3, razão pela qual torna a pena definitiva em 30 anos e 8 meses de reclusão. Terceiro fato, falsidade ideológica. Primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais do artigo 59 Código Penal. A culpabilidade, identificada como grau de reprovabilidade da conduta, considerando as condições pessoais do imputado e circunstâncias fáticas a envolverem o delito praticado, não excedeu o ordinário. Com relação aos antecedentes, verifique que o réu é tecnicamente primário, consoante certidão de antecedentes do evento 3, processo judicial 202, página 2022. A conduta social do réu foi abonada, conforme depoimento das testemunhas Andrigo Rebelato, Luiz Omar, Marlise Cecília Hennes e Rosângela Andréia Pinheiro, em plenário, justificando uma redução da pena em 2 meses de reclusão. A personalidade apresenta traços dissonantes que devem repercutir no apenamento básico. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime, ora em exame, demonstram a presença de uma frieza emocional e uma insensibilidade acentuada por parte do réu, o qual, mesmo sabendo do desaparecimento e morte de seu filho Bernardo no dia 4/4/2014, foi trabalhar normalmente no dia 7/4/2014, realizando o procedimento cirúrgico no hospital dessa cidade, conforme relato dos médicos colegas do acusado. Ademais, no dia da morte da vítima, o réu, a companheira, a Correa Graciele, a filha do casal e a vítima tiveram um almoço em família, ocasião em que Bernardo se mostrava feliz, conforme relatos das testemunhas, sendo que, logo após o fato, os acusados, como se não possuíssem nenhum vínculo afetivo ou emocional com a vítima, o conduziram para a morte, ministrando dosagem letal da substância midazolam, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio. Ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constitui a mola propulsora para a prática do homicídio. Assim, aumenta a pena base em 2 anos de reclusão, aumenta a pena em 2 anos de reclusão, 2 meses de reclusão. Os motivos do crime são comuns à espécie. As circunstâncias não desbordaram do ordinário. As consequências do delito são as normais ao tipo e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. Segunda fase da dosimetria, circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que resta a pena intermediária mantida em 1 ano de reclusão e 10 dias de multa. Terceira fase da dosimetria da pena, causas de especial aumento ou diminuição da pena. Na terceira fase, ausentes causas de especial aumento e diminuição da pena, pelo que torna a pena definitiva em 1 ano de reclusão e 10 dias de multa. Concurso material. Por fim, reconheço configurado o concurso material, artigo 69 do Código Penal, entre os delitos, porque essas condutas criminosas praticadas pelo réu são absolutamente autônomas. Assim, as penas privativas de liberdade aplicadas para os delitos devem ser somadas, de sorte que sua condenação definitiva recai na pena de 31 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa, à razão de 1/3 do salário mínimo nacional, considerando sua situação econômica. Regime de cumprimento de pena. Fixo o regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Ainda com relação ao regime de pena, considerando o disposto no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser observado que o réu permaneceu preso preventivamente no período entre 13/4/2014 até a presente data, totalizando 3.264 dias. Todavia, deduzido o período de pena já cumprido total fixado, resta a cumprir período de pena superior a 8 anos, na forma do artigo 33, parágrafo 2º-A do Código Penal, pelo que vai mantido o regime inicial fechado.
Reconheço a hediondez do crime de homicídio qualificado praticado pelo réu, forte no artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072/90. Disposições finais. O condenado deverá permanecer segregado preventivamente para apelar da decisão, especialmente pelos motivos já expostos nas decisões que mantiveram a cautelar, uma vez que permanecem rígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional. Agora, agregando-se o fundamento da necessidade de assegurar-se a correta e exata aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão do juízo condenatório proferido pelo Colégio Popular. Custas pelo réu. Recomende-se o réu à SUSEP, devendo ser expedido o PEC provisório, remetendo-o à VEC. Com o trânsito em julgado, inscreva-se o réu no rol dos culpados, inclua-se as informações devidas no campo, dados criminais, comunique-se ao TRE e forme-se os PECs definitivos. Registre-se. Publicado em sessão, intimadas as partes presentes, 3 Passos, 23 de março de 2022, Sucilene Engler Aldino, juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri. Podem sentar-se, senhores. Será que não é melhor o outro? Não? Depois falar com a imprensa? Acho que sim, né? Sim. Então, aqui. Declaro encerrados os trabalhos dessa sessão de julgamento, na data de 23 de março de 2023. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos jurados, que passaram a semana toda conosco. Está desligado. Gente, acabamos então de ouvir a leitura da sentença de Leandro Boldrini pela juíza Sucilene Engler Aldino, ela que então acabou de ler aí a sentença, mas mais tarde André Campos vai estar reproduzindo novamente no Empreender, né? E vamos pedir para baixar o volume aí do nosso aí que está nos interrompendo aqui. E um julgamento importante, por isso a gente deu essa pausa aí para que os ouvintes acompanhassem, então, esse encerramento, né, com as penas. E agora, então, voltando ao nosso assunto, tínhamos começado a conversar, eu e Carlos Flávio, mas já vou começar, antes de a gente prosseguir, dando boa noite para minha querida amiga, nossa parceira de mesa aqui, Luciana Paola Camilotti. Boa noite a todos, boa noite, Lisete, nossos colegas de sempre aqui, Carlos Flávio, Rodrigo Jardim. Hoje estamos com a mesa completa do Nossas Raízes, né? Verdade, Lisete? Que bom. Um beijo para André. Ai, meu Deus, Thaleson. Hoje trocou. Hoje Thaleson. E aí, Thaleson? Thaleson. Eu chamo de Thaleson. Não, é Manuel, tá. E sempre tem caras novas aqui chegando. Sim, muitas. Ontem era a Lande, isso. O pessoal gostou de trabalhar aqui na nossa mesa, na Rádio Membuí. Como sempre, agradabilíssimo ambiente, que a gente se sente em casa, acolhidos pela nossa anfitriã, Lisete Frolic, e hoje com um tema muito importante, trazido pelos nossos colegas aqui presentes, que vamos dar seguimento, né? Boa noite a todos. Também dá uma boa noite aí para o nosso Rodrigo Silva Jardim, nosso sociólogo aqui do programa, né? E que eu disse que tinha um pouquinho de tolerância no nosso tempo da escola, né? Então, por isso que a gente deu essa tolerância. Porque quando a gente chegava atrasado, assim, às vezes não podia entrar na aula, né? E hoje o tema é... Mas o atraso, boa noite a todos, né? O atraso, ele está realmente dentro do contexto do programa, né? Eu estava numa reunião escolar, né? Da minha filha, querida Helena. Né? Então, ele se justifica por si só.
Exatamente. Mas a gente Saiu bem. A gente já tinha falado isso para o público, mas né, para brincar, porque realmente o nosso tema hoje é um tema muito importante, que é o ensino, né? E a gente estava até conversando aqui no início, eu e o Carlos Flávio, de muitas mudanças, inclusive hoje, não sei se vocês viram, que teve uma manifestação começando na URGS, a partir os estudiosos, enfim, as pessoas que pesquisam estão questionando o novo ensino médio, né? Então, a polêmica para os próximos dias vai ser aí o novo ensino médio. Que foi implantado esse ano, né? Já temos aí as escolas de Santa Maria, a maioria com o novo ensino médio, mas estão pedindo para que seja revisto, né? Mas isso é um assunto que ainda vai dar muito pano para manga, né? E então vou começar com o Carlos Flávio, né? Porque ele que trouxe esse tema e nós todos concordamos, então vou deixar que ele use a palavra aí primeiro e a gente vai falando aqui e debatendo sobre esse tema. Bom, então, agora, como foi dito aqui, a mesa, né, ficou completa. É verdade. Nós estávamos conversando logo no início, né, que tu trazia essa informação de que sempre está se discutindo a questão do ensino, o quanto isso teria implicações fundamentais também para que o país pudesse alavancar, sair de uma condição que nós aguardamos, esperamos que de fato ela se concretize, que é nós atingirmos determinados níveis, patamares, para poder proporcionar ganhos, né, gerar desenvolvimento no país. E isso é oferta de emprego, oferta de renda, é autonomia, é liberdade. E uma das coisas que eu peguei, eu me lembrei do Instituto Paulo Montenegro, e até eu repassei aqui, porque como uma diferença que está aí, eu a partir de maio eu vou colocar óculos, aí então vai facilitar a minha leitura de algumas coisas. Né? Então, vou aproveitar daqui a pouco a Luciana e o Rodrigo, porque esse Instituto Paulo Montenegro, a partir de 2001, começou a fazer determinados estudos, porque sempre se discutiu essa questão dos índices de alfabetismo no país, de analfabetismo no país, como é que nós definimos isso? E tem um conceito dos 5 níveis ali, né? Depois, Luciana, tu poderia começar pelo primeiro para a gente ter uma ideia, porque nós estamos falando de uma situação atual, de uma realidade, e uma das coisas que saíram em publicações a partir desses estudos, né, do Instituto Paulo Montenegro é que, por exemplo, na revista Educação, saiu uma manchete assim: 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. 3 em cada 10 brasileiros, na faixa de 15 aos 64 anos, são considerados analfabetos funcionais, ou seja, apresentam limitações para fazer o uso da leitura, da escrita e da matemática em atividades cotidianas. Vejam só, vocês imaginam, né? 3 em cada 10, gente. E nós sabemos que cada vez mais, em contrapartida, o sistema produtivo, muitas vezes, Lisete, tu trabalha muito no ramo do empreendedorismo, a Luciana também, o Rodrigo se dedicou para fazer a sua dissertação de mestrado voltado, né, ao segmento empresarial, desenvolvimento de algumas atividades laborais em empresas de grande porte. Vocês sabem que as empresas, Luciana, acabaram tendo que absorver uma responsabilidade que até então entendíamos dos pais e da escola. Mas o baixo nível nesta formação, e aqui nós estamos vendo, e aí tem números, depois a gente pode ver os conceitos de fato, entender. Vocês imaginam como também, uma vez que nós vivemos num momento de alta tecnologia, nós temos pessoas que ainda são extremamente dependentes, até mesmo, né, de orientações básicas, porque por si mesmos eles têm muita dificuldade de realizar uma leitura simples e, como se diz, um cálculo matemático básico para poder viver, para fazer compras. Muitas vezes ele entende a questão do preço, ele entende o valor, o dinheiro associado ao valor daquela nota, mas fica muito reduzido a isso. Ele não vai entender determinadas discussões sobre temas mais amplos e complexos. E aí aquela mesma coisa, tu traz aqui agora que é uma discussão sobre a questão do nível médio. Isso. Né? E de repente assim, ó, vocês imaginam os pais como ficam dentro desse contexto quando ele encaminha o menino para a escola. Como escolher uma escola? Que escola é essa? Qual será o resultado do retorno desse aluno? E se de fato eu, que muitas vezes posso ter tido alguma restrição
vou poder proporcionar aos meus filhos e talvez as coisas não sejam tão relevantes quanto nós esperávamos, né? Nós já conversávamos aqui, essa brincadeira que tu fizeste da tolerância, isso era muito rígido na nossa época, que nós somos quase todos muito contemporâneos, tirando o Rodrigo, a gente sempre fala que é o nosso caçula, né? Mas as escolas, elas tinham ordem e disciplina como algo extremamente, né, rígidos. Agora eu vou prejudicar vocês, agora que eu tenho 46 anos de vida bem vividos. Então tá. As aparências enganam. Então, o que eu estou colocando com isso? Porque uma coisa que nós estamos notando, e até eu peguei, eu gosto muito desse escritor gaúcho, ele escreve em alguns canais que eu também gosto de fazer a leitura, que é do Wagner Herzog. E ele colocou uma coisa: a educação formal é na prática, a doutrinação estatal. Vejam só. E nós temos visto essa também grande preocupação em relação a isso. Quando você encaminha um aluno, o seu filho para a escola, você não quer que esse menino retorne para casa e seja fonte de conflito interno. No sentido de que os pais passam a ser secundários no processo. E há pais que nós sabemos, e o Rodrigo agora estava relatando para nós, que o seu atraso é devido justamente estar presente numa discussão junto à escola, à associação, ao círculo de pais e mestres, o que nós já comentamos um dia aqui do quão importante são esses institutos justamente para muitas vezes lembrar os pais o seu papel, o seu compromisso, a responsabilidade de estar juntamente com a escola, acompanhando o filho no seu desenvolvimento escolar, acompanhando o seu nível evolutivo. E também nós estamos discutindo muitas vezes, afinal de contas, porque se vai pegar os textos, eles vão falar muito na expressão educação e nós aqui colocamos o ensino. Afinal de contas, são sinônimos? São antônimos? Por que há deliberadamente a confusão entre ensino e educação? Boa pergunta. Por que quando o ensino ele passa a ser obrigatório e uma obrigação do Estado, a qualidade desse ensino ele começa a cair? Por que ele começa a cair a partir do início do século XX, chegando ao estágio que é hoje? Por que um aluno de farmácia, por exemplo, que eu tenho um exemplo doméstico em casa, minha esposa era professora também, universitária, que relata que alunos chegavam na faculdade e não entendiam, não abstraíam a ideia de uma regra de 3 para entender a proporcionalidade para fazer uma fórmula de um medicamento. Como é que um sujeito passa décadas em sala de aula e não consegue entender a aplicabilidade de uma regra de 3? Muitos dizem que isso talvez seja a teoria da conspiração, mas quando a gente se debruça sobre esses assuntos, a gente vê que não é a teoria da conspiração e nós, por obrigação de cidadãos, temos que colocar o dedo na ferida e mostrar o que realmente fizeram com a educação nesse país, que anda nos últimos patamares, né? Eu costumo dizer que quando eu acho que estamos no fundo do poço, eu descubro que tem um alçapão, não é? É uma figura de linguagem muito forte, mas é a realidade, porque eu também fui professor universitário durante 7, 8 anos e acompanhei isso diariamente, não é? E cada semestre era mais difícil você trazer um conteúdo, porque era mais difícil do aluno entender aquilo sob o ponto de vista abstrato, do que representa um processo de relação social, por exemplo, dentro de um curso de administração. Mas eu acho que, Rodrigo, isso vem de muito longe. Eu vou dizer, começar pela minha época. Na minha época, o bom aluno era o que ficava quietinho e não se manifestava. A gente não podia dar a nossa opinião, né? Então, a gente trabalhava, era uma decoreba, não era o entender o conteúdo. Bom, depois eu estudei, fiz pedagogia, dei aula em várias escolas, Vanderlich, Perpétuo Socorro, Bilac, mas eu quero me referir agora às municipais, né, e às públicas, não às privadas. Sabe que tu é chegar numa escola e, como tu falou da questão do analfabetismo, as crianças com muitas dificuldades, mas os pais também não tinham como ensinar, não sabiam ensinar, porque também eram analfabetos.
Olha que problema, como é que um pai vai ensinar o que ele não sabe para o filho? Por isso que vem de longe, como tu disse. Mas a questão, Lisete, ela tem a responsabilidade grande da própria sociedade. Sim. A sociedade deixou com que isso acontecesse. Eu vou dar um exemplo que eu assisti ontem. Eu não costumo assistir televisão, ainda mais jornais, enfim. Televisão aberta, então, só se um dia tiver que ir num médico e por acaso tá ligado a TV e tá passando aquele, vamos dizer assim, de uma maneira magra, aquele churume, né? Enfim. Mas a reportagem era de uma cidade do interior do Paraná, chamado Ponta Grossa, onde foi visto um racha entre dois carros e um terceiro carro se interpôs no meio do caminho, havendo a morte do pai e o filho em estado grave. Filho de 7 anos, 8 anos. Meu Deus. Naquela semana onde aconteceu o racha, o que aconteceu no restante da semana? A comunidade escolar, a polícia militar do estado do Paraná, as crianças se dividiram entre fazer blitz no semáforo, explicando o perigo que era o racha para os cidadãos, junto com a polícia militar, enquanto outra parte da sociedade, da comunidade escolar, estava, se não me engano, perto da polícia civil, querendo que a justiça fosse feita de uma maneira ordeira, e as crianças dizendo que queriam o convívio, a volta do convívio daquele menino que tinha sido vítima de uma atitude insana de 2 carros, 2 homens fazendo pega na estrada, na rua. Então, o que isso traduz para a gente? Traduz que a situação só vai mudar à medida em que você desenvolver dentro dessa sociedade o espírito de comunidade. Você tem a comunidade escolar, você tem a comunidade do bairro, você tem a comunidade religiosa, e todas elas andando caminhando dentro de uma mesma frequência. Então, daí a instituição, a escola vai mudar, porque vai ouvir a comunidade, vai ver a força que ela tem. Ela vai acolher esse professor que talvez tenha um pouco de dificuldade com esse aluno. Esse aluno vai ter que entender, por exemplo, que ele passa de uma série para outra e o conteúdo e a condição dele se tornar, de passar para criança, para pré-adolescente, exige uma demanda desse indivíduo. Né? Então, quer dizer, onde que a gente discute esse tipo de situação? A gente não discute quase isso. A gente vê o quê dentro do sistema de ensino? Eu quero mais salário, eu quero mais salário, eu quero meu salário, eu quero mais salário. Mas os profissionais, muitas vezes, não recolhem para si mesmo e perguntam assim, mas quantos livros eu li num ano? Exatamente. Né? Será que eu tenho que... Eu tenho um caso de uma colega que o filho fazia faculdade e o professor dava os exercícios no tempo de cruzeiros novos. Cruzado era então era quando o professor começou a dar aula, há 30 anos antes. Então, quem sabe passar para real, né? Fazer os cálculos em contabilidade, né? Então, assim, vai também eu, enquanto servidor público, também faço muito esse questionamento, né? E nós? Nós estamos envolvidos nesse processo só no momento que nos interessa ou há a necessidade da sociedade também se mobilizar, do profissional melhorar a sua abordagem frente ao aluno, o aluno entender como é que funcionam essas questões, né? E, ao mesmo tempo, discutir tabus que existem dentro do sistema de ensino, né? Porque ensino é uma coisa, educação é outra, não é? E engraçado que, claro, outro estado. Eu estive em Santa Catarina, fiquei uma semana lá no meu filho, ele é professor da universidade, viajei com ele, enfim, e fui fazer uma consulta médica. Para vocês terem noção que eu fiquei impressionada com a médica, porque ela começou a me atender, tudo, pediu todos os exames, mas ela disse, vamos começar a tratar o emocional para depois nós tratarmos a parte física. Ela me deu 3 livros, ela disse, até tu voltar aqui, que é 17 de abril, eu quero que tu leia esses 3 livros aqui,
para que tu entenda alguns conceitos para a gente poder conversar. A médica. Aí eu mandei para o André, já compra no lugar tal, né, pela internet. Cheguei em casa, já comecei a fazer meu tema de casa. E ela disse, tema de casa. Eu quero que tu leia para quando tu vier aqui a gente poder conversar sobre algumas coisas que eu preciso mudar, entendeu? Eu disse, olha, tô no outro Brasil aqui. Sim, mas aí é um lugar que funciona. Funciona por quê? Porque a comunidade faz valer o seu papel. Por que agora a população de Ponta Grossa vai ver o racha com outro olhar? Porque o motorista ele para no semáforo, vem o policial militar, vem a criança. A família tá jantando, tá almoçando, tá o filho comentando com o pai, com a mãe. Então há um processo de constrangimento público de um ato errado em que a comunidade se mobiliza para isso. Mas se você olha para uma cidade como Santa Maria, você não tem um parque, as pessoas não conseguem se reunir. Não é? Se você, a coisa mais fácil que você tem numa cidade como Santa Maria é quebrar um tornozelo numa calçada. Não é? Então, quer dizer, onde é que essa comunidade vai florescer se ela não tem espaço para florescer? Não é? Mas isso tudo também parte da mobilização da própria sociedade, do próprio local onde você vive. Não é? Porque nós vivemos num contexto onde tem a casa e a rua. Como diria o antropólogo o Roberto da Mata. Só que nós não cuidamos da rua assim como nós cuidamos da nossa casa. Às vezes nem da casa, né? Mas enfim, essa metáfora ela é importante, porque a rua é o espaço onde se faz política, onde se faz a mudança. E numa cidade, como diz o nosso colega CF, que o que avança é o atraso, a gente vê a diferença das pessoas em outros estados que a gente não vê em Santa Maria. E desculpe ser sincero nesse momento, mas é que cada vez fica mais difícil fazer essa mudança. Não é? Porque a culpa é da comunidade em grande medida. E sabe que outra coisa que me chamou muita atenção, que a médica foi me atendendo e gravando tudo que ela falava para mim, não o que eu falava. Terminou a consulta, te mandei tudo para tu ouvir novamente o que eu te falei. E eu nunca vi um médico fazer isso, né? E fora o acolhimento, fora outros detalhes, assim, que eu não vou entrar no mérito. Mas, Lisete, fiquei impressionada, eu achei, nossa... Nós fizemos muitas discussões a respeito disso dentro da estrutura do serviço de saúde e que contamos em alguns momentos com professores universitários, até mesmo ocupando o cargo de secretários, e nas discussões entre colegas, alguns são professores também universitários, foram professores na rede pública em diferentes estágios, fosse no fundamental, no médio, é o fato de que se você pegar isso que vocês estão falando agora, Santa Catarina, citando o Paraná, que tem um diferencial muito grande em relação ao que foi o Rio Grande do Sul, você observa que você tem um modelo de prestação de serviço na área, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, aonde a formação acadêmica não está de acordo com aquilo que são as premissas dessa proposta. Você tem um modelo biomédico, clínico, hospitalocêntrico, e você vem e propõe algumas mudanças, e essas mudanças você não encontra o profissional para estar em consonância com elas. E o que acaba acontecendo? Você vai observar, e se você for para um pronto atendimento, você vai observar que mais de 60% dos casos que as pessoas que lá se encontram, elas têm justamente uma necessidade de serem acolhidas. As questões estão no campo do emocional, do sentimental, que é outra coisa, pessoal. Emoções e sentimentos não são sinônimos, assim como nós falamos que educação e ensino são coisas distintas. Isso só para dar uma ideia. Então, nós temos um sistema que financia serviço, porque aquela história, ora, aqui nós temos um hospital-escola. E, ao mesmo tempo, você diz que está preparando profissionais até mesmo que irão atender grande parcela delas, Luciana, estarão amanhã presentes no serviço de saúde pública. E, no entanto, o projeto que é oferecido, que é muito interessante dentro da sua lógica filosófica, ele acolhe pessoas que estão ainda com modelo de formação que colide com isso. Ou seja, ele não percebe o indivíduo hoje numa lógica transcendental como nós sabemos que deveria ser feito.
Ainda ele é multifacetado, ele é clínico biológico, então ele vê o quê? Ele vê a tua lesão, ela vê o dano, ele percebe isso, mas a tua insatisfação, a tua angústia, o teu sofrimento não é perceptível. Porque a nossa cultura é aquela história, tá te fresqueando, isso lá em São Gabriel, né? Depressão se cura com enxada ou né? Com uma grande quantidade de trouxa de roupa, ela vai, né? E para com bobagem. E nós sabemos o quanto esses danos ocorrem, inclusive nos alunos, e nós nem vamos entrar aqui, mas nós vamos trazer pessoas na área para demonstrar também que o atual modelo do desenvolvimento do ensino no país tem levado uma carga de adoecimento dos profissionais, né? Muito grande. E o Rodrigo tocou num ponto aqui que também abre margem para muito grande, que quem deveria muitas vezes ser um agente também proponente de reflexão se os modelos pensados estão sendo adequados, se eles estão gerando a autonomia necessária para aquele indivíduo, eles estão muito preocupados, muito mais, de saber se vai ser atendido o seu piso salarial ou não. Né? É como aquelas reivindicações que a gente vê na universidade. Qualidade de ensino só entra em pauta de greve. Mas o Brasil é um dos países que mais investe em ensino no mundo. No mundo. Sim. Sim, ele é equivalente a país de primeiro mundo. E o resultado é de países da África subsaariana. Sim. Então, alguma coisa está errada. Sim, se tu pegar o PISA, né, por exemplo, se a gente entrar na discussão do PISA, né? Por exemplo, uma questão concreta, né, que a gente não vê esse tipo de debate, né? A gente só vê no meio que deveria se debater essas coisas, muito mais jogar confete um no outro do que realmente entender essas questões, né? E o início dessa discussão ela é muito clara. Você pega os países que têm um melhor índice de ensino médio no mundo. Canadá primeiro, Japão em segundo. Depois, entre nível iniciais, Finlândia. Por muito tempo, Finlândia. Então, assim, existem características desses países que têm o melhor ensino médio do mundo. Não é? Então, assim, fazendo sempre a mesma coisa, será que a gente vai conseguir resultado diferente? Nunca. Gente, vamos pegar um país então como a China, né? Que tu sabe, Rodrigo, que a China há muito tempo ela adotou essas metodologias desses países de primeiro mundo, tanto que, para dar uma ideia, acho que foi falado aqui, não sei se foi falado por ti, pela Luciana, lembrando que no fato que na China o TikTok não toca musiquinhas que levam o TikTok na China toca música clássica. Exato, é só coisa aqui, que leva. O TikTok toca Anitta. Baboseira não. É. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, existem 7 características. Aquilo que vai fazer mal para a cabeça do adolescente, da criança, não toca lá. Existem 7 características das melhores escolas de ensino médio no mundo, né? Mas nós vamos deixar essas 7 características para depois do intervalo, porque a gente já passou do horário, mas a gente deixou um pouco mais, porque estávamos acompanhando aí a sentença do caso Leandro Boldrini. Então, vamos ao intervalo, em seguida vamos falar sobre essas 7 características. Perfeito. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. A Volkswagen vale mais pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Aproveite nossas ofertas para o mês de março. Polo Track 2323 a partir de 80.580. 50% de entrada, mais 35 parcelas de 790. Mais parcela residual. Vem até a Pompeiro, Rua Serafim Balandro, 1133 ou baixe o app Pompeiro e saiba mais. Volks vale mais porque tem o que mais vale para você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor Cobre Bem Fosco com 14 litros por R$115. Resicolor Selador Acrílico 14 litros, R$70. Tinks, TINX Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura.
E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Se você ama decoração, o seu lugar é na Decora. Muitas opções de almofadas, flores permanentes, cachepôs, aromatizantes, difusores, adornos, mandalas, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28. Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria.
Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra Espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Hoje, né, nossas raízes. Nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Colégio Fátima, Agrocomercial Canabarro, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, Saúde Protege, Patronato Shopping, Estação Camobi Multistore e a Acucaria. E estamos debatendo desde o início do programa a respeito da nossa educação. E o Rodrigo estava com a palavra, que ele ia falar aí sobre 7 características, né? Enfim, então vamos deixar que o Rodrigo complemente a ideia dele sobre o que a gente estava falando no primeiro bloco. Lembrando que nós estamos aqui, gente, com Rodrigo Silva Jardim, sociólogo, Luciana Paola Camilotti, engenheira, e também Carlos Flávio Barbosa, que é médico veterinário. Vamos deixar para o nosso sociólogo aí a palavra. Então, eu acho que esse tipo de discussão ela é muito frutífera à medida em que a gente foge daquilo que nós falávamos na outra parte do programa e que dizia respeito a velhas fórmulas. Produzirão novos resultados? Não. Não. Então, é uma medida tão simples de você começar um nível de discussão da comunidade que você pega os países que têm o melhor nível médio, ensino médio do mundo, Canadá, Japão, Finlândia, não é? E aí coloca que um primeiro deles é estimular o protagonismo, tirar essa noção do indivíduo como parte de um coletivo e que ele seja encarado como um indivíduo, não é? E que seja potencializado no ambiente escolar as suas verdadeiras potencialidades, as suas vocações. Que o professor tenha, na base do seu treinamento, o olhar clínico para isso. Para que o processo de ensino faça sentido para essa criança, para esse adolescente. Não é? Então, esse é um elemento importante. Que os professores tenham traços de mentoria já no ensino médio. Não é? Não naquela ideia de que o aluno é o ser sem luz, não é? Que é um termo que é colocado. Não é? Mas sim que o professor seja o mediador da acumulação desse conhecimento e que isso seja um ato individual do sujeito. Não é? E que o professor possa ser um parceiro no sentido de facilitar com que essas vocações que eu falei no primeiro ponto sejam potencializadas. Não é? Uma escola que venha acolher esse aluno no ambiente escolar para além das atividades corriqueiras, que hoje são enfadonhas e dotadas do não sentido. Não é? Porque o aluno senta e fica, às vezes, pensando, quando consegue refletir nesse nível de profundidade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo meu tempo aqui. Não é? Então, ou seja, uma escola aberta que possa oferecer, dentro das suas atividades, elementos que venham a fazer sentido para esse aluno. A questão das tecnologias, que se faça o uso inteligente dessas tecnologias, mas que não viva em função dela. Não é? O ensino contextualizado, ou seja, o que se ensina em Santa Maria não é o que se ensina em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo, capital. Mas se nós, enquanto cidadãos santamarienses, não sabemos qual é a vocação desta cidade,
Como teremos um ensino contextualizado? Não é? E esse é um problema da sociedade. Qual é a vocação de Bento Gonçalves? Não é? Tão vilipendiada aí nas últimas semanas. Não é? Agora eu ouvi dizer que a Polícia Civil não achou nada, mas o estrago já foi feito. Exatamente. Não é? Quem é que paga a conta? Não é? Então, voltando para o tema. Então, assim, o ensino contextualizado. O aluno do ensino médio, num polo metal mecânico, ele tem um nível de entendimento daquilo para aqueles que quisessem se direcionar para aquela seara. E Santa Maria? Qual é o contexto de Santa Maria? Na região? No Rio Grande do Sul? Não é? O ensino de um segundo idioma, de maneira contundente, não é? Não só pro forma. E o último, que é a cereja do bolo, que é um ensino contextualizado com o mercado de trabalho, que tem a ver com a vocação. Perfeito. Então, assim, o que nós temos em Santa Maria? Nada. Sabe que uma das coisas que tu falou aí que eu fiquei surpresa, eu nasci na roça, já falei para você, sou lá do interior de Venâncio Aires, né? E agora há poucos dias eu falei com uma colega minha de aula e ela me contou que lá, como é uma região de alemães, eles estão tendo aula de alemão e de inglês. O inglês que era o normal, né? O básico, porque é uma escola até o ensino médio, né? Mas começaram desde pequenininho a ensinar o alemão, porque as crianças têm os avós que falam alemão. Uhum. E para continuar, eu achei tão legal isso, que tu falou, que isso deveria não ser só lá na linha 17 de junho, que é um lugarzinho pequenininho, mas em outras escolas, né? Claro. Só antes de passar aqui depois para a Luciana, eu queria colocar dentro daquilo que o Rodrigo abordou com relação ao texto que eu trouxe do Herzog, né? Que ele coloca, ele é um pensador liberal, ele escreve, né? Traz a sua visão, a sua leitura, as coisas. O que ele coloca no segundo parágrafo desse título do artigo Educação Formal é na Prática a Doutrinação Estatal. Os problemas de educação escolar são patentes. Logo, em uma primeira análise. Veja que ninguém aprende absolutamente nada de útil na escola. Os alunos não aprendem economia, educação financeira, empreendedorismo, estratégias de sobrevivência ou como se tornar um indivíduo totalmente independente e autossuficiente, de maneira a jamais passar necessidades. Muito pelo contrário. O que temos, na verdade, é um deplorável esquema de doutrinação em massa, onde os alunos são recompensados por quão obedientes eles são, ao invés de serem estimulados a pensar, questionar e raciocinar por conta própria. E olha o que ele coloca em outro parágrafo, citando um escritor americano, H.L. Mencken. E esse escritor diz assim: o objetivo da educação pública não é, e se refere aos Estados Unidos, de maneira alguma levar ao esclarecimento, mas simplesmente reduzir o maior número possível de indivíduos ao mesmo nível, possibilitando a criação de uma cidadania padronizada para eliminar a dissidência e a originalidade. O que se falou aqui? Identificar no indivíduo a sua vocação, as suas potencialidades e, a partir dela, nesse contexto de qual é a nossa região, qual é a nossa identidade, o que nós queremos, para onde queremos evoluir. Então, toda vez que se diz que Santa Maria é uma cidade exportadora de cérebro, eu me preocupo, porque isso foi muito usado até como máquina de propaganda. E aquilo que ele disse, qual é o nível? E outra coisa, nós estamos vendo com grande preocupação, gente, muitas vezes essas discussões que tu trouxeste logo no início do programa são laboratórios. Só que quando esse experimento dá errado, você já destruiu. Os alunos que irão nos 36%, que é aqueles que são o percentual que chegam a uma instituição de nível superior na condição de analfabetos funcionais, vocês acham que o fato dele estar lá dentro vai trazer uma mudança? Porque houve uma destruição primária lá na base que não pode ser consertada mais, gente. E é com esse público, 36%, Rodrigo, que talvez nós tenhamos que hoje verificar. E ninguém fala nada porque não é interessante, como tu disseste. Não se debate a realidade. Então é um problema gravíssimo. Gravíssimo. E é um problema que não tem solução mais. Porque essas pessoas não vão conseguir um espaço no mercado de trabalho nas mínimas tarefas possíveis.
E eu posso agora dar o meu testemunho aqui como professora, né, de cursos da capacitação das NRs, que eu tenho contato com todos os níveis, né, de pessoas das empresas, desde a área administrativa, desde a área de gerentes, desde a área dos mais altos graus dentro de uma empresa, de gerentes, né, gerenciais, até o chão de fábrica, porque a gente atinge todos os funcionários com as capacitações obrigatórias. E algumas vezes, né, a gente se depara com cursos que têm provas obrigatórias, e que, principalmente, aqueles cursos que, como é a NR12, que tu pode sofrer um acidente numa máquina, se tu não souber onde estão, localizar os riscos, identificar os riscos e saber as regras de segurança básicas que são impostas para o operador dessas máquinas, onde, às vezes, eu tenho pessoas de nível técnico, que são técnicos de segurança do trabalho, fazendo curso junto com os operadores e chefes de setor. E eu encontro pessoas de nível gerencial, de nível técnico, que não conseguiram interpretar as questões de marcar X, de marcar verdadeiro ou falso, e elas têm um problema cognitivo. Por quê? Porque lá na infância faltou a literatura para desenvolver, né, a cognição, a interpretação de textos, a elaboração de ideias a respeito daquilo que tu está lendo, e de julgamentos, de saber discernir o que aquela questão está te pedindo, porque ela te faz uma pergunta e tu tem que saber qual é a resposta a partir do teu julgamento, da tua interpretação, e isso não chega no papel. E aí quando a pessoa responde errado, eu tenho que repetir o curso inteiro, eu não posso apenas repetir a prova. Uma fração. A pessoa tem que passar por toda a capacitação de novo. Isso demonstra que ela tem uma grande dificuldade de aprendizado depois de adulto. Por quê? Porque isso ficou já uma deficiência na sua formação escolar. Então, se ela já está empregada, já tem carteira assinada, ela é um profissional, e ela apresenta esse tipo de deficiência que ela não poderia, partindo de uma premissa que eu estou lidando com pessoas que terminaram, inclusive, o ensino médio e têm, às vezes, até um curso, uma especialização técnica, elas não poderiam ter esse tipo de dificuldade, principalmente, né, em questões de verdadeiro ou falso. E aí, uma das perguntas que eu coloco no final da prova, que é uma questão assim básica: os conhecimentos apresentados neste curso serão aproveitados por você no seu ambiente de trabalho, sim ou não? E a pessoa responde não. Onde foi que ela não entendeu a pergunta? Porque é uma pergunta de um nível de resposta muito simples. Então, tu imagina a interpretação, né, do conteúdo. E a gente sabe que a interpretação é tudo. E eu coloco esse tipo de pergunta como pega-ratão. Porque se a pessoa responder uma pergunta tão simples assim, errada, ela tem dificuldade cognitiva grave. E ela pode sofrer um acidente numa máquina por não entender que essa máquina não pode ser operada se ela não estiver bloqueada e que ela não pode retirar as proteções que eu ensinei. Porque se ela responde essa simples pergunta errado, ela pode qualquer coisa. Ela não aprendeu. Ela tem dificuldade. Então, eu fico muito preocupada quando eu me deparo com treinamentos que são de trabalho de risco, tá? São de trabalho de risco. Trabalho em altura, espaço confinado, NR12, né? Construção civil, NR18, canteiro de obra, que eu tenho lá uma série de máquinas, né? Betoneira, serra circular, gambiarras, né? As extensões elétricas, que a gente tem que passar, né? O risco de queda de altura, passar fundamentos dos riscos existentes.
Será que essas pessoas estão preparadas para absorver esse conteúdo de extrema importância? E aí, nesse sentido, eu quero contribuir também com um óbito que ocorreu por causa ligado diretamente ao trabalho, que foi um choque elétrico de uma betoneira. Isso. Né? Que é o meu cotidiano de trabalho, isso é um exemplo grave, né? De tantos outros, né? De tantos acidentes que às vezes não ocorrem óbito, mas favorece esse tipo de situação. Então, o que é... Vejam o estrago que foi feito dentro do ensino brasileiro. Não é? E isso tem que ser encarado como um estrago mesmo. Tem que ser falado isso aí. Não é? Porque senão é aquela velha anedota, né? O sujeito ou a mulher chega em casa, pega o cônjuge com o outro. Aí pega para resolver a relação, vende o sofá. Nós estamos cansados de vender o sofá para resolver um problema doméstico. Verdade. E fazendo sempre a mesma coisa, vai se ter sempre o mesmo resultado. Secando o gelo. Eu vi essas questões que vocês estão colocando de algumas empresas ter justamente o alto custo de primeiro lugar. A dificuldade de você estabelecer parâmetros seletivos, porque dependendo da granulometria que você coloca, você pode não ter ninguém selecionado para trabalhar. E daí, aqui, então você tem que mudar, ou seja, você tem que tornar as provas, a seleção facilitada, e depois você tem que pegar esse indivíduo e prepará-lo com alto custo de investimento, porque ele teve déficits, né? Ou seja, dentro de um apanhado, de um grande elenco, ele já teve que facilitar a seleção e depois ele tem que investir nesse indivíduo. Assim como vi empresas, gente, e aí a gente falou aqui, ó, e pegando do texto do Wagner, que é o fato assim, teve empresas que uma vez, grandes empresas em São Paulo, desenvolveram estratégias para poder pegar os seus funcionários, um grande número, estavam endividados. Começaram a notar isso a partir do baixo rendimento de vários indivíduos, empresas grandes. Nós estamos falando de pessoas com 10 mil, 15 mil funcionários. E os rendimentos caindo. Procura daqui, procura de lá. O que encontrou? Essas pessoas estavam vivendo uma crise financeira que estava comprometendo o seu desempenho. O que eles fizeram? Criaram uma política de apoio e suporte. Uma delas, compraram dívidas, Rodrigo, dessas pessoas. E eles passaram por cursos, né, de gestão financeira para aprender que assim, ó, nós estamos comprando a dívida. Tu vai pagar isso de acordo com o teu salário. Mas nós queremos fazer com que você é um bom funcionário, mas você vai ter que aprender a lidar com essa realidade, além de pagar o que é devido, para que você não volte a repetir erros. Mas isso é o descalabro, porque isso é um conteúdo que você deveria ter dentro da própria família. Exato. Não é? Já começa lá. Então, assim, o rendimento, a produção, ajudando ou não, ele já vai cair. Não é? Mas é isso aí que está falando, eu concordo com o Rodrigo. E, inclusive, eu presenciei numa empresa em que eu já trabalhei também, trocaram de banco para os funcionários receberem, eram bastante funcionários também. O que aconteceu? O banco botou um limite, não fez uma conta salário para todos os funcionários. Claro. O que aconteceu? Os funcionários, felizes da vida, todo mundo gastou aquele dinheiro. E aí foi um caos também, a mesma história que tu falou. Foi um caos porque eles nem sabiam que era um limite. E teve gente que gastou nem sabendo, achando que era o seu salário ali, foi gastando e ficaram todos endividados. Veja como é grande o descalabro. Vamos pegar outro aspecto da questão do ensino. Há alguns anos atrás, a velha questão de se vender sonhos, né? Nós sabemos que uma parte pequena de toda e qualquer sociedade vai ascender ao nível universitário. E aí eu participei de uma reunião na época em que eu era professor e que o problema era o seguinte: esses alunos aqui já repetiram a cadeira de estatística 3, 4 vezes, sei lá, e perderam o crédito. E, portanto, vão perder o crédito, tem salário mínimo, não é? E aí como é que fica? Então eu disse assim, não, essa pessoa está condenada, porque ela tem um subemprego, a dívida, em tese, ela já foi paga por nós, sociedade, e essa pessoa vai ter uma dívida, não vai terminar o curso, não é? E, portanto, teria sua vida totalmente comprometida por conta da venda do sonho. Então, a população brasileira ela tem que entender que
A picanha não cai do céu. Não é? E ela só vai vir a custo de muito trabalho e esforço. Então, enquanto a população brasileira... Aumentou os incidentes com roubos de picanha nos mercados de Santa Maria. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem que entender esse processo e procurar interferir nele. Né? Uhum. Então, são questões muito complicadas. Não é? Então, assim, toda a sociedade desenvolvida, a base de sua pirâmide é formada por profissionais técnicos. Uhum. Olha a Alemanha aí. Isso. Né? A Alemanha é um grande exemplo muito disso. Muito não é? O povo alemão é uma máquina de trabalho impressionante. Né? Então, assim, por que inventar a roda? Né? Por que tapar o sol com a peneira? Né? Então, assim, certa vez, um dirigente grande dessas instituições disse: Rodrigo, o que tu acha para o futuro? Eu acho o curso técnico. Uhum. Não ampliar uma faculdade, colocar mais 5, 6 cursos. Porque isso é passageiro. Nós temos que nos acostumar a pensar a longo prazo, a médio prazo. Não é? E aí depois nós reclamamos, o sujeito foi colocar um ar-condicionado, ele tem uma empresa, o ar-condicionado ele instalou, mas não funciona. Ou aquela velha história que a gente viu na internet, que o dono da garagem, que o pedreiro estava trabalhando, ele ligou pro cara e disse: olha, tu fecha a garagem para mim. O que o pedreiro fez? Ele fechou a garagem com cimento e tijolo. Aí o sujeito abriu a porta de correio, eu pedi pro cara fechar a porta da garagem. Eu falei, vou fechar a garagem, o pedreiro estava fazendo um muro dentro do... Ele fechou com cimento, com o carro aqui dentro. E a gente dá risada, diz, mas qual é o fundo de verdade dentro dessa situação jocosa? É a capacidade desse indivíduo de se desenvolver dentro de um problema que ele é também, em grande medida, familiar, mas ele é educacional. Agora, um grande problema sério, eu não sei se vocês concordam comigo, Rodrigo, eu acho que tu tem filhos pequenos, não sei, mas assim, os meus já são grandes, mas hoje, primeiro, segundo, terceiro ano não roda e não tem nota, não tem nada. Então eu vou contar um caso de uma criança que eu conheço, uma criança amada, tem sérios problemas, está na terceira série, mas não sabe falar uma palavra, porque não pode rodar, então está lá. E isso que eu fico impressionada como é que pode. E com essa pandemia, quantas crianças... Passou, porque não pode rodar até, não sei, acho que até terceira série, não tenho bem certeza se é terceira, acho que até terceira. Uhum. Então, tu imagina assim, a criança... Passou. E tu acha que ela vai recuperar aquilo ali? Não, e eu conheço várias crianças pais que têm um pouquinho de discernimento, contrataram professores particulares, pagaram para ajudar. Mas esses que não têm condições, tu me diz como é que aquela criança ia estudar num computador, se não tinha? Mas passou de ano. É um absurdo, gente. É um absurdo isso que estão fazendo. Vocês fazem me lembrar uma situação que nós sabemos que isso ocorre naturalmente no cotidiano de muitas pessoas e tem muitas histórias dessa. Um autor que eu gosto muito, tenho grande simpatia, respeito e admiração, é o Dr. Thomas Sowell. Né? Um dos maiores pensadores conservadores atuais. É uma figura fantástica, né? Você pode pegar vários vídeos dele também, tem várias obras, e ele conta uma história de que eles eram pobres, muito pobres, né? Num bairro negro, e a mãe dele era analfabeta. Só que a mãe dele era uma pessoa muito dura, difícil, não tinha mais o pai, tinha ele e um irmão, e a mãe, então, cobrava deles a responsabilidade quanto estudar. E ela sentava junto com eles, e ela pegava um livro, aquela história toda. Só que ele só foi descobrir que a mãe era analfabeta muito tempo depois, porque ela pegava um livro e ela mostrava um semblante de alguém que sabia dominar aquilo. E ela era repreendida pelos parentes, porque eles diziam assim, esses meninos vão te odiar quando eles crescerem, porque tu não deixa eles brincar com os outros. Porque eles olhavam pela janela, estavam os amigos, né, às vezes os parentes, brincando, e ela cobrava deles, porque ela trabalhava muito duro, tinha muita dificuldade, e acreditava que sim, que por meio, né, da aprendizagem eles poderiam ser pessoas diferentes.
Olha só. Né? E ele conta isso. E ele conta também que muitas outras situações que ele caminhava muito longe, ele poderia até mesmo, digamos, ir de trem ou de ônibus, onde podia ir. Mas ele fazia simplesmente uma relação. Se eu for e pagar a despesa de transporte, eu não como. Eu vou passar o dia com fome. Então, ele ia a pé para poder ter o que comer para passar o dia estudando. E hoje nós sabemos também, que nós já falamos aqui, é a perda que nós tínhamos antes com a escola, por exemplo, da respeitabilidade que tinha a figura de um professor, de um diretor, a instituição escola. Hoje, né, as pessoas iam para lá, elas tinham que ter um comportamento mínimo e a escola não interferia nos padrões éticos e morais daquela família. Havia toda uma respeitabilidade, havia um acompanhamento, né? E, ao mesmo tempo, hoje nós temos uma mudança invertida. O professor é um Zé Ninguém, nós sabemos que são agredidos, são muitas vezes humilhados, e muitas vezes isso é compartilhado pela própria direção da escola, que não toma uma posição porque não quer perder aquele aluno que falou, Rodrigo, que de repente ele é um agente financiador, ou então tu justifica com todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, a criança tem isso, aquilo, e chuta a canela do professor, o professor virou tio, virou tia. Olha só o que nós também temos nessa transfiguração. Temos uma questão de baixa qualidade dos nossos modelos, temos também a perda do respeito, da identidade, da autoridade. A crise da autoridade atrapalha e muito a questão da aprendizagem. E o primeiro passo disso é não confundir autoridade com autoritarismo. Não é? Mas para se exercer a autoridade, esse profissional ele precisa ter o respaldo da instituição e dos próprios pais. Não é? Ele tem sim o direito de repreender um aluno, e o pai, por dever de obrigação, tem de aceitar quando isso é feito de uma maneira adequada. Não é? Então é muito importante que esse profissional ele retome a sua autoridade, entendendo que a instituição precisa dar respaldo para esse profissional. Não é? Porque cada espaço, há um espaço dentro dessa comunidade. Por exemplo, o aluno ele tem o seu espaço e ele tem os seus limites. Assim como o professor, assim como o funcionário que está lá fazendo a limpeza, a pessoa que está no secretário, o porteiro, cada um tem os seus limites e os seus espaços bem definidos. E existe também a questão ligada à hierarquia dentro desse espaço. E aí você começa a colocar o elemento de autoridade, né? Vocês falavam que eu sou o mais novo aqui, mas quando eu iniciei o mundo escolar em 1982, eu sabia que em 84, 85, 86, na escola, eu sabia que se o aluno brigasse dentro do espaço da escola, no outro dia já teria os pais e ele já não faria parte daquele quadro ali. Então você na segunda, terceira, quarta série, isso era nítido para você. Então você teria que resolver esses problemas de uma outra forma que não através da violência, dentro do ambiente escolar. Não é? Então, isso é que falta. Só que isso só vai fazer parte desse meio educacional à medida em que a sociedade, a comunidade, impor isso de uma maneira clara, não é? E não contribuir com essa ideia do Estado de que você tira a autoridade do pai porque não é mais ensino, eu sou o educador. Não, o educador é pai e mãe. E aí as pessoas ficam extremamente apavoradas quando uma juíza da infância e adolescência afirma que os filhos são propriedades do Estado. Como nós vimos várias vezes isso. Bom, mas aí você se dá conta, no final do processo. Que elas gostam de falar e não sabem o que estão falando. Isso chama-se fascismo. Isso é fascismo. Isso é fascismo. Esse autoritarismo chama-se fascismo. Esse é o verdadeiro fascismo. Que até é um bom tema aí para a gente discutir outras coisas. 8h25, temos 5 minutinhos aí para encerrar, que às 8h30 temos o intervalo e depois nós temos o direto da redação. Mas, Rodrigo, contribuindo com o que tu falou, na minha infância, quando alguém falasse alguma coisa para o pai, para a mãe da gente, o pai e a mãe repreendiam a gente. E a gente sabia que a gente estava errado, tinha que mudar. Hoje os pais às vezes batem boca com o professor na aula defendendo o filho, mesmo sabendo que o filho está errado. Está errado, exato. Mas, gente, amigos meus, coordenadores de curso, né,
E muitas escolas, e inclusive uma instituição de ensino superior, pais indo até lá na coordenação do curso, conversar com o professor, incomodados pelo comportamento do professor que gerou perseguição. Olha só, olha que moral fica a situação. E o pior que às vezes não é um pai ir lá reclamar numa condição como essa. É ser acolhido essa queixa e muitas vezes a direção chamar o professor e quem sabe ele pega leve. Que ele haja diferente. Mas o traço típico desse aluno é que ele vai estar com 45 anos e está morando com o pai e a mãe ainda, né? Sim. Ou seja, quer fazer a revolução, mas não arruma sua própria cama, né? Como diria o jornalista americano, né? Sim. Exatamente. Gente, olha, acho que temos que retomar esse tema aí, porque tem muito pano para manga, né? 8h26, quero agradecer, né, a participação de vocês todos, do Rodrigo, da Luciana, do Carlos Flávio. E esse tema eu acho que tem muito ainda para a gente, daqui a pouco a gente pode prosseguir falando um pouco mais, né? Ou trazer também algumas pessoas convidadas, né, para que elas também possam dar a opinião delas, para que a gente possa explorar bem esse assunto e que as pessoas possam também ouvir, né? Porque, na verdade, quando a gente fala isso da nossa infância, a gente está falando das nossas raízes. E, naquela época, a gente tinha esse respeito. A gente tinha o respeito pelo professor. Que o professor mandasse um bilhete para casa. Era humilhação, né? Era humilhante para a família. Exatamente. E o pai e a mãe ouviam o professor e te chamava... Hoje é o contrário, né? 2 filmes muito importantes sobre o tema que povoaram meu imaginário. Um do grande ator americano chamado Sidney Poitier, Ao Mestre com Carinho, um filme de 1966. E outro filme do François Truffaut, que é o Incompreendido, que é uma cinebiografia dele mesmo, não é? Um menino do ensino primário em 1958, não é? Que é uma biografia do Truffaut quando ele tinha 8, 9 anos, não é? Que já era um leitor voraz de Balzac com 8, 9 anos de idade, né? Olha aí a dica do Rodrigo. Então, assim, ó. Repete aí o nome dos filmes. Pessoal, quem está em casa nos acompanhando, já tem aí para o final de semana aí a programação. Vamos lá. Ao Mestre com Carinho, grande ator americano Sidney Poitier, um filme dos anos 60, né? Se não me engano, um filme de 1966, conta a história de um professor, um imigrante, se não me engano, da Guiana Inglesa, que chega para estudar engenharia, se não me engano, em Londres, e aí ele arranja uma profissão meio de improviso, vira professor. Lindo filme. E o filme do Truffaut, se não me engano, é Os Incompreendidos. Um filme preto e branco, de 1958, esse filme, que trata do tema com uma propriedade muito grande, assim, né? Da questão do ensino, da infância, da pré-adolescência, da adolescência, não é? Então, assim... Fica a dica aí para você, então, para o final de semana. Já tem aí 2 filmes para você assistir, né? Fazer o tema de casa, como disse a minha médica, tem um tema de casa, né? E lembrando que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão pensar neste tema, que é extremamente importante. A comunidade se envolver, pensar, refletir, para também poder ter a sua opinião e poder prosseguir, né? E falar sobre esse tema. E não só aqui, nós 4 pessoas aqui, mas que esse tema possa ser explorado por toda a comunidade para poder surtir um resultado diferente do que nós temos hoje, né? Então, gente, nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo, nós temos o direto da redação. Agora nós vamos desligar essa live e vamos continuar compartilhando. Voltamos depois do intervalo. A Imembuí tem